Graça e paz a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Dário e os irmãos da comunidade Batista Manancial. Então, gente, vamos orar. Pai, nós te damos graça mais uma vez, que nós estamos aqui compartilhando da tua palavra, e a nossa oração é que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa nos penetrar nessa manhã, nesse dia, que a tua palavra possa transformar o nosso coração e nos alinhar com a vontade de Deus, porque isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Te damos graça, te glorificamos por Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu fiquei pensando esse dia, seguinte, se Adão tivesse ouvido a voz de Deus, se Adão tivesse ouvido o conselho de Deus, certamente ele não seria expulso do jardim de Éden. E se o Israel tivesse ouvido Deus, ele não passaria por situações adversas que o povo passou de ser levado em cativeiro em Babilônia, por exemplo. E eu acredito também que se o nosso mundo ouvisse um pouco o que Deus quer dizer para os nossos dias, certamente a gente não passaria por tudo que a gente tem passado. Então, se a gente olhar com muita clareza, a gente vai perceber que o nosso universo passa por tantos problemas, problema climático, o nosso mundo passa por problemas seríssimos. Talvez algumas pessoas, que eu acho interessante, que alguns crentes, eles acham que problema climático não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com isso, o Deus não tem nada a ver com isso. Não, pelo contrário. Eu acredito que todos os problemas, seja problema climático, problema que não tem ligação direta, por exemplo, com a igreja, mas isso tudo é o reflexo de nós não ouvirmos a Deus. A nossa sociedade sofre, o nosso ecossistema tem passado por diversas instabilidades, constante instabilidade, e tem propiciado, tem levado a doença, a vírus, a tantas outras coisas, é porque o homem tem feito da maneira que ele quer, sem ouvir o que Deus quer falar. Isso é o grande problema. Então, o maior problema é isso. E muitas das vezes nós culpamos o diabo, muitas vezes nós culpamos tudo, como se nós não tivéssemos uma responsabilidade frente a todas essas coisas. Mas eu posso garantir que temos responsabilidade a tantos problemas que o nosso universo hoje sofre. Então, falando sobre Israel, eu quero compartilhar algo que está em Jeremias, capítulo 42, verso 3 a 4. E eu vou ler aqui, Jeremias 42, verso 3 a 4. Fala assim, Jeremias fala o seguinte: ora, vamos começar o versículo 1 melhor. Então, todos os líderes do exército, inclusive Loana Becarem, Joana filho de Carie, e Lesania ben Ozai, Jezanias filho de Ozai, e todo o povo, desde o menor até o maior, se achegaram a mim, a Jeremias, e me rogaram: ó profeta Jeremias, suplicamos que aceite o pedido que fazemos diante de ti, para que intercedas junto ao Senhor teu Deus em nosso favor e por todo este remanescente, porque quando podes observar, somos poucos que sobreviveram de uma grande multidão. Ora, pois, para o Senhor teu Deus, nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Diante dessa petição, repliquei-lhes: eis que eu vos atenderei e orarei ao Senhor vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei exatamente o que o Senhor vos responder.
sem vos ocultar nada. Então, gente, lendo esse versículo que a gente acabou de ler, só se você não souber da história, do contexto, você pode até falar, não, mas que interessante, o povo foi até o profeta Jeremias, para que o profeta orasse e buscasse uma orientação de Deus, para que eles tomassem uma decisão sobre o que fazer, aonde ir, como deve proceder. Talvez você pode falar, não, mas que povo abençoado, que quer buscar realmente uma direção de Deus. Mas só que não. Contextualizando, o que aconteceu é o seguinte, quando o rei da Babilônia veio em Israel, ele tomou o povo, levou o povo em cativeiro, em Babilônia, e levou grande parte do povo que era pessoa forte, pessoa inteligente, que tinha desenvoltura na ciência, levou todo mundo que era importante lá em Babilônia. E deixou, no meio, deixou o povo, deixou uma parte que a gente chama de remanescente, só que essa parte era uma parte bem fraquinha, um povo bem debilitado, um povo que não tinha tanta diferença. Eles ficaram em Israel, em Judá, ficaram lá. Só que algo interessante é o seguinte, o povo estava com tanto, esse remanescente que ficou, que não foi levado em cativeiro, ele tinha muito medo do rei de Babilônia, talvez ele vai voltar, pegar ele de volta, e o povo estava com vontade de ir para o Egito, ele estava querendo ir para o Egito, ou seja, a predisposição do coração do povo era descer para o Egito para fugir do rei de Babilônia. Só que antes disso, eles chegaram até Jeremias, que nós acabamos de ler, e falou, Jeremias, mas ora para nós, busca a vontade de Deus, o que a gente pode fazer. E Jeremias falou, não, eu vou orar, e eu vou passar para você o que de fato Deus falar. E eu não vou esconder nada, eu vou falar para você completamente. Só que depois, se a gente continuar a leitura, nós vamos ver que Jeremias passou 10 dias orando para buscar qual era a orientação de Deus para o povo. Tá? Jeremias foi orar, e a gente vai ler no capítulo 43, verso 2. A Bíblia fala o seguinte, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cária, e todas as pessoas arrogantes entre o povo, acusaram Jeremias clamando, está mentindo, o eterno nosso Deus não te mandou dizer, não entreis na terra do Egito para lhe fazer morada. Ou seja, o povo orou, foi até Jeremias, pediu uma orientação. Jeremias passou 10 dias orando, trouxe a orientação, e o povo virou as costas e falou assim, a gente não quer saber disso. Deus jamais disse uma coisa dessa, a gente tem que ir para o Egito mesmo, porque não dá para a gente ficar aqui. Olha o contraste. Por isso que eu falei, se você não lê o contexto, ver o povo chegar, buscar orientação, pedir para que Jeremias orasse por ele, buscar uma orientação de Deus para ele, a gente poderia dizer, não, que povo tão religioso, né? Que povo crente de verdade, que quer uma orientação de Deus, mas de fato não tinha nada disso. Porque quando a orientação clara de Deus veio até eles, eles não quiseram aceitar. Isso é o grande problema mas o que de fato fez esse povo virar tantas costas disso? Virar as costas em relação a essa orientação de Deus? Porque havia uma predisposição, havia uma decisão já pré-estabelecida no coração dele de ir para o Egito, não importa o que for a resposta. Ou seja, para eles, ele já tinha decidido anteriormente que nós vamos para o Egito. Mesmo se Deus aparecesse na frente dele, ele talvez ia duvidar até do próprio Deus, porque já tinha tomado essa decisão. Qual o perigo quando a gente toma uma decisão, às vezes cegamente?
E Deus mandou Jeremias, falou para ele não descer para o Egito, porque se ele descer para o Egito, eles vão morrer lá. Mas eles não quiseram ouvir Jeremias e decidiram fazer o que eles achavam que tinha que fazer. A primeira coisa que eu quero falar para nós é o seguinte, se nós não podemos chegar diante de Deus com uma decisão já pré-estabelecida no nosso coração. Porque o que acontecia é o seguinte, né, para esse povo, só eles iam concordar se aquilo que Deus iria falar estava de acordo com o que eles tinham decidido. E isso foi comprovado, eles não quiseram aceitar. Então nós precisamos pensar um pouco sobre esse texto. E eu fiquei pensando, falei que muitas das vezes, nós crentes, não estamos dispostos a ouvir de fato o que Deus quer falar conosco. E muitas das vezes nós levantamos nossas mãos, e muitas vezes nós cantamos, e muitas vezes nós vamos na igreja, mas não estamos dispostos de fato a ouvir o que Deus quer falar com o nosso coração. Não estamos dispostos a ouvir de fato qual é a verdade que Deus quer falar conosco. Porque certamente o que Deus vai falar pode contrariar o nosso pensamento. Certamente o que Deus vai falar vai contrariar o nosso planejamento. Certamente o que Deus vai falar pode contrariar até aquilo que nós estamos ansiando profundamente no nosso coração. O povo tinha algo. Eles poderiam só se submeter à voz de Deus se Deus falasse de acordo com o que estava no coração deles. E Deus contrariou, falou outra coisa. Eles não quiseram aceitar. Eu não sei a pergunta que eu ia fazer para você, para mim. Eu não sei se nós estamos dispostos a ouvir Deus sobre as questões relacionadas à nossa família. Eu não sei se nós estamos dispostos a ouvir Deus sobre as questões relacionadas à nossa vida pessoal. Eu não sei se nós estamos dispostos a ouvir Deus sobre as questões relacionadas à nossa vida sexual, à nossa vida no trabalho, à nossa vida diária, tudo que a gente faz. Às vezes a gente não está disposto a ouvir Deus falar. A gente concordaria com Deus se Deus falar alguma coisa que fosse encontro, ou se fosse semelhante àquilo que a gente tem no nosso coração. Será que o planejamento que você está fazendo o tempo todo, se Deus falar o contrário daquilo que você está planejando, você está disposto a abrir mão desse planejamento e abraçar a vontade de Deus? Você que está preparando, sei lá, fazer alguma coisa, se Deus de fato falar alguma coisa contrária àquilo que você está planejando, você está disposto a abrir mão do seu planejamento e abraçar a vontade de Deus? São inúmeras perguntas nós devemos fazer, se de fato estamos dispostos a abraçar a vontade de Deus. A vontade de Deus foi explícita através de Jeremias para o povo, mas o povo decidiram não abraçá-la. O povo decidiram recusar totalmente aquilo que Deus tinha falado para eles. Igual foi no início, se Adão tivesse ouvido a Deus, eu não teria sido expulso do jardim de Éden. Se Caim tivesse ouvido Deus, eu não teria assassinado o seu irmão. Eu posso citar vários exemplos. Se Saul tivesse ouvido Deus, eu não teria sido rejeitado por Deus. A lista é enorme. Eu posso chegar até na nossa era, se eu e você, se nós tivéssemos ouvido Deus, certamente o nosso mundo seria melhor. Se o nosso universo hoje tem sofrido, igual eu falei no início, problema de pandemia, vírus, a instabilidade, ecossistema, muitas doenças, se nós tivéssemos ouvido Deus, o nosso universo não seria como ele é hoje. Tudo que nós temos vivido hoje é porque anteriormente, lá atrás, não temos ouvido o que Deus tem a falar para nós. Ou às vezes não que Deus não tenha falado, eu vou repetir isso, reiterar isso, não que Deus não tenha falado, não que Deus não tenha falado, Deus tem falado constantemente, mas geralmente o que acontece, o que Deus tem falado
tem contrariado aquilo que a gente tem no coração. O que Deus tem falado tem ido em encontro, tem sido antagônico com aquilo que a gente pensa, com o nosso planejamento, com o nosso projeto, com nossa organização. Quantas igrejas, se tivesse ouvido Deus, poderiam ir longe? Às vezes ministerialmente, quanto ministério poderia estar em outro lugar se tivesse ouvido Deus? Quantos líderes, se tivesse ouvido Deus, poderiam ser em outros lugares? Mas muitas das vezes, o que Deus tem para falar, o que Deus estava falando naquele momento, era totalmente contrário, antagônico com aquilo que a pessoa tinha pensado. Igual eu falei, nós não podemos chegar diante de Deus pedindo para Deus falar conosco, mas lá atrás, nas costas, já temos uma decisão escondida. Nós não podemos chegar diante de Deus. É triste muitas das vezes nas nossas igrejas, a pessoa levantando as mãos, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, mas muitas vezes se Deus falar de fato, a pessoa não está disposta a abrir mão daquilo que ele tem no coração, porque ele já tem uma decisão escondida. Eu vou fazer se Deus falar o que eu já tenho na mão. Ou seja, eu só vou obedecer se aquilo que Deus vai falar vai concordar, vai se unir, ou vai completar aquilo que eu já tenho no meu coração. Isso era o grande problema daquele povo. O povo de Israel queria que Jeremias orasse por ele, para ter a direção de Deus, mas eles tinham uma decisão pré-estabelecida, pré-definida, e preferiram recusar Jeremias, a palavra de Deus, e abraçaram a sua decisão. Se você ler o final da história, todos eles morreram no Egito, porque não era a vontade de Deus descer lá. E eu encerro dizendo para mim e para você que está me acompanhando, eu faço essa pergunta para você. Você está disposto a ouvir o que Deus quer falar para você? Você está disposto de fato a abrir mão dos seus conceitos para abraçar o que Deus quer falar para você? Ou não? Eu escrevi algumas coisas, eu falei que muitas das vezes nós detestamos o evangelho genuíno, verdadeiro de Jesus. Porque o evangelho genuíno de Jesus, muitas das vezes, ele vai no sentido contrário a nossas programações, a nossos projetos. O evangelho genuíno, muitas das vezes, não manda perdoar as pessoas que nos ofenderam. Se Deus manda você perdoar quem te ofendeu, você está disposto a fazer isso? Se Deus te manda você abrir mão daquilo que você está construindo, será que você está disposto a abrir mão para abraçar a vontade de Deus? Se Deus falar para você o seguinte, reconcilia-se com sua esposa, com seu marido, com sua casa, volta, você está disposto a abrir mão de tudo, da sua arrogância, dos seus projetos, do seu bem-estar próprio, eu quero estar feliz para abraçar a vontade de Deus? Nós precisamos ouvir Deus. Será que o Brasil está disposto a ouvir o que de fato Deus quer falar? Será que os homens de Deus aqui no Brasil, no mundo, estão dispostos a ouvir o que Deus quer falar? Isso é a grande pergunta que a gente precisamos fazer. Porque Deus tem falado e Deus vai continuar falando o tempo todo. O problema é a gente abraçar, abrir mão do que a gente tem e abraçar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe, porque ao abraçar a vontade de Deus, estaremos seguros. Ao abraçarmos a vontade de Deus, estaremos seguros. Ao abraçarmos a vontade de Deus, teremos certamente a providência de Deus em qualquer situação que vier. Vamos orar. Pai, te rendemos mais uma vez graça pela tua palavra. Deus, o nosso desafio como crente, o nosso desafio como cristão, e ouvir a voz de Deus.
Eu vou mais além. Não apenas ouvir a voz de Deus, porque Deus tem falado, mas ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Ouvir a vontade de Deus e colocá-la em prática. Fazer com que ela faça parte da nossa vida. Fazer com que ela possa dominar a nossa vida. E que a gente abra mão dos nossos projetos, das nossas vontades, e abraçamos a vontade do Senhor. Porque na vontade de Deus há a proteção. Na vontade de Deus há a providência. Na vontade de Deus há tudo que for necessário para vivermos o melhor nessa terra. Então Deus nos ajuda, nos guarda e faça com que a gente aprenda a abrir mão do que é o nosso, mas abraçar a vontade de Deus. E assim o Senhor nos protegerá, e assim o Senhor nos abençoará. Oramos assim, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.